dizer da homenagem que todo São Paulino tem que fazer ao governador Laudo Natel. Perfeito. O que o governador Laudo Natel fez pelo São Paulo Futebol Clube o coloca na condição que ele tinha e tem, vai ter sempre, de patrono do São Paulo. Uhum. A gente é preciso que as pessoas mais novas tenham muito claro o que foi o Laudo Natel para o São Paulo. Um homem que ficou na presidência durante a maioria do tempo da construção do Morumbi. Ele construiu o Morumbi sozinho? Não, ele construiu o Morumbi com outros grandes São Paulinos, muito valorosos, que estiveram ao lado dele. Mas ele foi o comandante. Era ele que era o general do Exército, que Uhum. construiu o nosso estádio. E manteve esse estádio em construção, com muita dificuldade, uma obra que levou 18 anos. Desses 18 anos, nós ficamos 13 anos na fila, sem ganhar nenhum título, feito com os recursos que o São Paulo conseguiu obter, sem nenhum tipo de financiamento de banco público nenhum, sem nenhum tipo de ajuda. O São Paulo construiu, levantou o estádio do Morumbi. E tem uma história que eu queria contar, já que você tocou no assunto do E governador já, e Laudo já peço Natel. desculpas que eu errei, até a falta de experiência, né? Que eu disse que eu tenho 21 anos, não Não, vivi muito a então, história de São Paulo. mas eu acho que eu também não, eu não vivi, eu nasci, eu não vivi, não nasci a tempo de de conviver nos anos da presidência do governador. Uhum. Eu conheci algumas vezes porque ele ia ao Morumbi nas solenidades importantes, sabe? Nos momentos mais importantes, ele já com a idade bastante avançada, mas sempre muito animado em estar no São Paulo. Então ele entrava na sala da época do presidente Juvenal Juvencio, ficavam ali cercados de conselheiros conversando, ele contando histórias incríveis, como que, por exemplo, quando o terreno onde está o Morumbi, um pedaço foi comprado pelo São Paulo e outro pedaço foi doado por uma construtora, por uma razão muito simples. Construindo um clube, um estádio ali, a construtora tinha lotes em volta. Então ela queria criar um chamariz para que as pessoas começassem a morar. Se você olha fotos do momento da construção do Morumbi, está tudo vazio em volta. Já vi. E essa construtora, então, doou um pedaço do terreno, que não era todo o terreno, em comparação a tudo que eles tinham de lote ali, que são todas aquelas casas do entorno. O São Paulo construiu o estádio, construiu o clube, mas antes disso acontecer, o poder público ofereceu para o São Paulo fazer um estádio no Ibirapuera, que é esse estádio que está hoje do lado do ginásio do Ibirapuera, onde o São Paulo também na década de 90 chegou a jogar. Eu cheguei aí a jogos nesse estádio do Ibirapuera. E o Dr. Laudo falou, mas esse estádio é pequeno para o São Paulo. E o São Paulo naquela época não tinha a torcida que tem hoje. Então as pessoas que ouviram isso falaram, como? É pequeno para a torcida do São Paulo? Você está vendo São Paulo hoje, eu estou projetando o São Paulo do futuro. No São Paulo do futuro, São Paulo vai ter jogos com 120, 120, e eu acho que a final de Libertadores de 92 tinha mais de 150 mil pessoas no estádio, que não foram contabilizadas. Houve invasões em vários portões. Então, ele falou, se é para sonhar, que sonhe grande. Então, essa é a marca, é a frase que caracteriza o governador Laudo Natel e que a gente precisa reverenciar. Infelizmente, ele falece num momento em que a gente não pode prestar as homenagens fisicamente. Mas a gente tem que, nas nossas redes sociais, toda a mídia que está à disposição agora, nesse momento de pandemia, precisa, que tiver verdadeiros São Paulinos, como é o seu caso, a gente precisa falar e lembrar e homenagear a figura do governador Laudo Natel, porque ele foi assim, ele é o patrono do São Paulo, ele é grande benemérito, ele foi uma figura fundamental e uma figura assim que se coloca como alguém que vai poder deixar, porque a pessoa morre, mas a obra fica eterna. Toda vez que um São Paulino pisar no Morumbi, ele tem que lembrar da figura do governador Laudo Natel. Perfeito, perfeito. Então foi um erro meu, eu coloquei que era pai e filho, né? Não, o É, Roberto é sobrinho do governador. perfeito. Eu acho que, na verdade, eu já tinha lido isso, mas foi um erro meu. Imagina. Sua visão